Em muitas ocasiões nas duas guerras, apenas a visão de um lança-chamas seria suficiente para fazer com que tropas experientes fugissem. Se você acredita que as armas desta lista pertencem a ela, elas certamente causaram medo no campo de batalha ou nas salas de reuniões dos líderes da Segunda Guerra Mundial. Aqui eles estão em nenhuma ordem particular. Em suas memórias do pós-guerra, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill fez uma admissão franca de que a única coisa que realmente me assustou durante a guerra foi o perigo dos submarinos. Churchill, mais do que quase qualquer outra pessoa na Grã-Bretanha, estava ciente de quão perto o Reino Unido estava da capitulação devido ao domínio quase completo que os submarinos alemães tinham nas linhas de suprimento britânicas em 1940-41. Em um momento anterior ao envolvimento total dos Estados Unidos, antes que o Código Britânico chegasse ao seu auge, antes do desenvolvimento de táticas e armas antissubmarinas avançadas, os alemães reduziram o suprimento de comida britânico para cerca de um mês. Churchill e o governo britânico estavam bem cientes de que seriam forçados a fazer um acordo com Hitler se a fome surgisse. Bombas incendiárias foram usadas por todas as principais potências da guerra, com os alemães usando-as durante a Blitzkrieg. No entanto, foi somente nas campanhas aéreas dos aliados sobre a Alemanha, o Japão que o bombardeio provou ser a arma mais mortal da guerra. O número de mortos apenas com o bombardeio de Tóquio foi maior do que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima. No final da guerra, os aliados estavam basicamente sem alvos significativos na Alemanha e no Japão. Todas as grandes cidades alemãs foram quase totalmente queimadas e a grande parte do Japão. Em muitas das cidades atingidas por bombardeios incendiários, um grande número de pequenos incêndios se fundiria em um único incêndio, um fenômeno conhecido como tempestade de fogo. Tempestades atingiram cidades como Coventry, Bristol, Hamburgo, Tóquio e Dresden, entre outras. Além disso, as temperaturas nas áreas mais danificadas de Hamburgo quase atingiram 815 graus Celsius. O Flak 88 era a arma de artilharia mais temida da Segunda Guerra Mundial. Embora o Katyusha soviético, os sistemas lançadores de foguetes alemães amedrontassem muitos, eles eram armas não guiadas e não eram tão temidos quanto o Flak 88 alemão, que usado para todos os fins, tinha uma velocidade de saída de 819 metros por segundo. Como o próprio nome indica, a arma foi originalmente desenvolvida como uma arma antiaérea, mas logo se reconheceu que seu poder de fogo, peso relativamente baixo, a tornaria uma incrível arma no campo de batalha. A 88mm foi tão eficaz que foi montada em uma variedade de tanques alemães na segunda metade da guerra. Em muitas circunstâncias, canhões de 88mm foram capazes de atenuar ou impedir ataques blindados dos aliados. A arma também foi eficaz como artilharia de longo alcance, com as infames explosões de árvores das batalhas na floresta das Ardenas, em grande parte devido à explosão de projéteis de 88mm. Apesar de o V2 ser mais poderoso, ter um alcance maior, o V1 era psicologicamente aterrorizante. O míssil foi a primeira arma eficaz a jato, produzia um zumbido gaguejante que muito se assemelhava a uma motocicleta. Eles foram chamados de bombas de zumbido, com base no som que produziam, causando ansiedade entre pessoas da Inglaterra, áreas liberadas do norte da Europa. No entanto, a pior parte foi o silêncio, uma vez que o motor iria parar antes que o míssil caísse no chão, com sua carga útil explosiva de quase 900 quilos. Pouco mais de 9.000 foguetes V1 foram lançados na Inglaterra, matando mais de 6.000 pessoas. Em teoria,
As armas nucleares são limitadas pelo tratado. Enquanto isso, as pessoas têm procurado proibir o uso de minas terrestres, embora continuem sendo amplamente utilizadas. Além disso, existem armas químicas e biológicas, mas não são usadas de acordo com a Convenção Internacional. Apenas uma arma desenvolvida na Primeira Guerra Mundial, é usada na Segunda Guerra Mundial, foi efetivamente eliminada do campo de batalha, o lança-chamas. Apesar do uso de fósforo branco, napalm em ataques aéreos, muitos países deixaram de usar voluntariamente lança-chamas no campo de batalha moderno. Ser queimado vivo é um medo generalizado para a maioria das pessoas e alguns até saltam para a morte para evitá-lo, como testemunhado no 11 de setembro. Na Primeira Guerra Mundial e na primeira parte da Segunda Guerra Mundial, foi necessária uma equipe de 2 ou mais homens para implantar efetivamente lança-chamas no campo, tornando-os pesados e difíceis de usar em situações fluídas. No entanto, em muitas ocasiões nas duas guerras, apenas a visão de um lança-chamas seria suficiente para fazer com que tropas experientes fugissem. O lança-chamas viu uso pesado no Teatro do Pacífico, onde tanques e fuzileiros navais queimaram posições fortificadas e defesas japonesas. No final da guerra, quando mais soldados japoneses começaram a se render, o lança-chamas era frequentemente usado para persuadir a rendição das tropas japonesas. O design básico da MG-42 ainda está em uso hoje, mesmo as metralhadoras MG-42 permanecem em serviço em alguns países em desenvolvimento. A MG-42 foi um pesadelo para quem o enfrentou no campo de batalha. Os 1.200 tiros por minuto causaram um medo tão generalizado que o exército dos Estados Unidos fez um filme de propaganda que afirmava que o latido da arma é pior do que sua mordida. Era uma mentira direta, o som da arma era aterrorizante, mas ser feito era pior. Uma MG-42 2 homens poderia defender uma posição por um longo tempo contra uma força muito maior, dependente da munição disponível e da experiência. No cenário da Normandia, a desvantagem numérica dos alemães foi atenuada pelo uso efetivo das equipes de MG-42 entrincheiradas em posições defensivas. Muito já foi escrito sobre o Tiger, mas mesmo o som do motor de um Tiger invisível foi suficiente para provocar terror entre os soldados britânicos, americanos e canadenses. O Tiger carregava os 88 mm mencionados, enquanto a maciça armadura frontal e lateral do tanque o tornava quase impenetrável às armas aliadas até depois na guerra, após o desenvolvimento de armas e tanques capazes de derrotá-lo. O Tiger II era ainda mais assustador e tinha uma armadura mais pesada e inclinada. Felizmente para os aliados, tanto o Tiger quanto o Tiger II estavam repletos de problemas no motor e a sua complexidade de engenharia os tornava difíceis de reparar. Além disso, o consumo excessivo contribuiu para a escassez de combustível existente na Alemanha. Pense nisso, porém. Os nazistas construíram mais de 9.000 foguetes V1 sozinhos e tiveram vários projetos experimentais de armas que exigiram grandes quantidades de mão de obra, dinheiro e matérias-primas. A maioria desses projetos não teve efeito significativo sobre o resultado da guerra, mas se os alemães tivessem se concentrado na construção de milhares de submarinos ou tanques Tiger, qual seria o resultado da guerra?